vos fala o pastor Natanael. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esse culto de hoje é o culto de oração, né? De interceder, de clamar pelo Senhor nosso Deus em prol das nossas vidas. E nos alegramos muito pela sua participação. Você que está se conectando a partir de agora aí nas vias de comunicações da nossa live, que você possa se inscrever, dê o seu like aí para nós, aperte esse botãozinho vermelho aí no YouTube, dê o seu like, seu joinha para nós, se inscreva, né? E coloque seu celular nos QR Codes que está sendo apresentado aí, se inscreva, né? Seja um dos inscritos nossos e nos ajude aí, amém? Obrigado a você, todos os internautas, né? Que têm estado conosco continuamente aqui ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Que nesta noite a palavra de Deus chegue até a sua casa, a sua vida, o teu lar, tua família, e possa levar paz, refrigério, o abraço de Deus, o amor de Deus, a tua casa, a tua vida. E muito obrigado por você que está entrando agora e saudando uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa graça e essa paz do Senhor esteja verdadeiramente na tua vida. Como culto de oração, nós precisamos iniciar esse momento orando. E para estarmos aqui participando desse culto de oração já é um sinal de graça de Deus, né? Nós vencemos, estamos vivos, estamos na presença de Deus, sinal que Deus foi fiel conosco, Deus nos abençoou e nós estamos aqui para cultuá-lo, para glorificar o nome dele. Então eu quero convidar você a orar. Eu quero orar por você, pela sua casa, sua família, por cada um de você, onde você estiver. Eu quero interceder pela sua vida, colocar você diante de Deus e agradecer a Deus por esse momento ímpar que nós vamos estar passando juntos aqui, amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Eu, como ministro do Evangelho de Deus, eu quero abençoar a sua vida agora e interceder por ti. Querido Deus e eterno Pai, que a partir de agora o teu Espírito Santo se apodere deste homem, desta mulher, desta casa, deste lar, desta família, e o Senhor leve as boas novas do céu a esta casa, a esta família. Que eles recebam a provisão, o alimento, o maná celestial do Senhor, que será compartilhado do céu com a terra. Pai, que esta família, este homem, essa mulher, sejam o alvo desta noite dos teus milagres, das maravilhas do Senhor, que o Senhor vai operar nessa noite. Eu sei que é vontade do Senhor agir na vida deste homem e desta mulher, e a tua vontade está acima de toda vontade humana e terrestre. Portanto, Senhor, ser servido de visitar cada casa, cada lar, levando essa paz para preencher a alma dos seus filhos e das suas filhas de uma certeza, uma convicção de que existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite a paz do Senhor há de preencher a nossa alma. Eu estou orando, te agradecendo por esta família que acabou de se conectar, está permitindo esta sua palavra chegar até a sua casa, o teu lar, as suas vidas, que a sua palavra chega com impacto na vida dessas pessoas, para que haja transformação, para que o Senhor se evidencie e se revele a cada um, e que cada um receba a bênção do manifestar da graça do Senhor. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Olha, meu amado e minha amada, nós ainda estamos gravando essas lives aqui, direto da minha casa, do meu lar. Como vocês estão podendo ver um pouco do cenário aqui, mas em breve nós estaremos de volta ali no templo, no local da igreja, né, para gravarmos de lá. E quem sabe já voltarmos com um culto presencial já, né? Esse é o propósito nosso, esse é o projeto, com a permissão de Deus aí, algumas decisões serem tomadas. Muito em breve nós estaremos aí já cultuando ao Senhor com os cultos presenciais na casa do Senhor. Mas enquanto isso, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, para depois nós estarmos orando por mim, por você, pelas nossas famílias, pelo povo de Deus, pela vida da igreja e pela nossa nação brasileira. Amém? Glória a Deus. O texto que eu quero ler com você está no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, vou esperar você pegar aí a palavra de Deus, tá? Juízes, né, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ler 5 versículos, do 1 ao 5.
Juízes capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Então, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. E de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado por inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Eu falei quantos anos? 7 anos. Os medianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas para proteger as colheitas. Você já viu isso? Ter que abrir covas e cavernas para construir fortificações nas montanhas para proteger as colheitas. A gente é acostumado a construir galpões, mas não essa forma de armazenar. Prosseguindo, isso porque depois de cada sementeira feita pelos israelitas, vinha bandos de Midian, de Amaleque e de outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e consumiam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão nenhuma, nem mesmo ovelhas, bois e animais de cargas, pois esses bandos atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar, nem os homens e nem os camelos, e devastavam tudo. Deus abençoe a leitura aqui da sua palavra. Eu intitulei essa palavra Tempo de Discernir para Clamar. Nós precisamos e nós estamos num tempo que precisamos ter discernimento do tempo que a gente está vivendo para clamar. Aqui, mediante esse texto que nós acabamos de ler, havia algo acontecendo com o povo de Deus, que era necessário um discernimento para clamar, para interceder, para buscar uma resposta. Porque o inimigo estava agindo, o inimigo estava oprimindo, o inimigo estava destruindo, o inimigo estava matando, o inimigo estava roubando. Como Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O inimigo estava fazendo tudo isso com o povo de Deus, semelhante ao tempo de hoje que nós estamos vendo. Você consegue discernir o tempo que nós estamos vivendo? Você consegue discernir esse tempo? Porque a maior dificuldade de um cristão é discernir, interpretar. A gente pode ver, pode olhar as coisas, mas o difícil é interpretar, né? Muitas pessoas não conseguem interpretar, começam a murmurar, amaldiçoar, xingamentos, questionamentos, perguntas, dúvidas, incertezas, indignação, raiva, ira, ódio, porque todas essas manifestações são sinais de não ter discernimento, de não saber discernir. Você consegue discernir o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo agora, esse tempo de pandemia? Você consegue discernir esse tempo que nós estamos vivendo? Você sabe que tempo é esse que nós estamos vivendo? São tantas perguntas, né? Você se sente perplexo, confuso, ansioso quanto a esse tempo? São sentimentos que se abatem no coração, na mente, nos pensamentos, nos olhares de muitas pessoas na Terra. Você tem noção quando foi a primeira vez que Deus se revela como Jeová Shalom, que é o Deus de paz? Você tem assim essa noção
de quando é que ele vai se revelar, ou quando ele se revela? Você tem noção disso? Meu amado, mediante esse texto que nós acabamos de ler, foi um momento crucial que o povo de Israel estava sendo afligido, oprimido pelos medianitas, e o texto diz ao ponto que os inimigos do povo de Deus, eles invadiam e destruíam as suas plantações. Foi neste contexto de aflição, de penúria, de opressão, que Deus desafia um homem juiz em Israel para lutar contra esses inimigos. Deus veio e desafiou um homem para ser juiz em Israel e lutar contra esses inimigos que se levantou contra o povo de Deus. Assim como Deus quer fazer nesta noite, neste culto, me levantar e levantar você como aqueles que há de lutar contra os inimigos. Deus não luta contra o inimigo. Quem luta somos nós. Deus é comigo, Deus é com você, porque Ele é Jeová Shalom, o Deus de paz. Nós lutamos com paz no coração. A guerra pode ser externa, mas a paz ela é interna. E nós lutamos com paz no coração. E essa paz é a convicção, e essa paz é a certeza da vitória de Deus nas nossas vidas e de Deus em nós e através de nós vencermos estas batalhas. É nesse momento que Deus levanta. Sempre que a terra estava vivendo momentos difíceis, Deus levantava um libertador. E nesta noite eu creio que Deus está levantando um libertador, uma libertadora. E é você, minha irmã, e é você, meu irmão, que Deus está te levantando nesta noite para discernir este tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Deus se manifestou como Deus da paz, o Deus da prosperidade, arregimentando esse homem para guerrear, arregimentando pessoas para guerrear, para lutar diante da calamidade que nós estamos vivendo, diante da pandemia que nós estamos vivendo. É como se Deus hoje falasse: você conhecerá o Jeová Shalom, o Deus de paz e o Deus de prosperidade. Você vai conhecer se você for para a guerra. Você vai conhecer ele, mas se você for para a guerra, se lutar na guerra, aí que você vai conhecer ele. Parece aqui um paradoxo, mas a paz se conquista, se luta para alcançar. A paz se conquista e se luta para alcançar. A gente precisa entender o que Deus quer fazer nesse tempo de pandemia, nesse tempo que obscurece o entendimento do homem, mas Deus traz o discernimento, a revelação sobrenatural e espiritual dele para as nossas vidas. Não haverá paz se você não lutar na guerra. A paz foi feita para viver em meio à guerra. Não haverá paz se você não lutar na guerra, para destruir os inimigos que roubam a sua paz, que oprime e destrói a sua vida. O versículo 14 desse texto que nós acabamos de ler, de Juízes, diz: então disse o Senhor, de Juízes, o versículo 14 de Juízes 6, então disse o Senhor: com essa força que você tem, vá avante, livre Israel do poder dos medianitas. Veja, sou eu quem dá a você esta missão. Deus estava chamando um homem chamado Gideão. Ele diz, finalzinho dessa tradução, livro é maravilhosa. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, vá avante. Deus não está perguntando quanto você tem de força. Deus está dizendo, com a força que você tem, com o que você tem de força, seja espiritual, com a força que você tem, vá avante, livre Israel do poder dos medianitas. Talvez iriam pensar assim, mas a minha força é muito pouca. E ele diz, veja,
sou eu quem dá a você esta missão. Então, quando Deus envia, Deus providencia. Deus, quando nos chama, é Ele que nos capacita. Deus não quer homens capacitados. Deus quer homens e mulheres para Ele capacitar. Deus não quer homens fortes. Deus quer as pessoas frágeis para Ele nos tornar forte. Porque a nossa força vem dEle. O poder vem dEle. A vitória vem dEle. Mas a luta é nossa. A luta é nossa, a guerra é nossa. E a paz vem dele, a convicção vem dele. O versículo 23 e 24 de Juízes 6, Deus também continua dizendo: está tudo bem, disse o Senhor, está tudo bem, disse o Senhor, não tenha medo. Você não vai morrer por causa disto. Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de Altar do Senhor, que é paz. Altar do Senhor, que é paz. Esse altar ainda está lá em Ofra, né? No território da família de Abiezira. Está lá. O altar que ele levantou, o altar do Senhor, que é paz. Nessa noite Deus está chamando eu e você para sermos os libertadores. E é o Deus de paz e de prosperidade, colocando dentro do meu e do teu coração a certeza, dizendo: sou eu quem dá a você esta missão. E a Bíblia, ele está dizendo: não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Ele diz para Gideão: você não vai morrer por causa disso. E a Bíblia diz que Gideão construiu esse altar e deu o nome Altar do Senhor, que é paz. Altar de paz. Eu e você precisamos levantar altares de paz nessa terra. Como é levantar altares de paz na terra, pastor? Submetendo a Deus, indo à guerra, indo guerrear, indo batalhar, crendo na palavra de Deus. Vá adiante, porque sou eu quem te dá esta missão. Você é forte, você é valoroso, você vai vencer. Foi eu que estou inserindo você na batalha. E lá você vai conhecer o Jeová Shalom, o Deus da paz e da prosperidade. Mas tem que ir para a guerra, tem que lidar com a guerra, tem que lutar na guerra. Culto de oração, de intercessão, culto de discernir os tempos e ir para a guerra. Qual é a nossa guerra? A nossa guerra, ela é espiritual. Lá em Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele fala muito bem que nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o outro, mas é contra principado e potestade que age e atua na vida das pessoas. Então a nossa luta é nas regiões celestes. A nossa luta, a nossa guerra espiritual é nas regiões celestiais. E a gente luta pela fé. Como que a gente vai subir nas regiões celestiais para lutar? Não tem um avião que te leva, um balão que te leva até lá. É em espírito e é pela fé. É pela fé. A nossa luta, ela é espiritual. E esta é uma noite de batalha espiritual. Culto de oração é culto de batalha espiritual, de guerra espiritual. E Deus convida os seus guerreiros da terra para lutar nas regiões celestes. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Amém? Você está sendo não convidado, você está sendo convocado para a guerra. Porque Paulo diz que Jesus não convida, ele convoca as pessoas para a guerra. Nós somos convocados para a guerra, meu amado, mediante o tempo que nós estamos vivendo. Foi nesse tempo que Deus arregimentou, convocou esse homem, juiz de Israel, para lutar contra o inimigo, Gideão. Ele foi chamar ele, ele foi buscar ele. Nesse tempo em que muitos se acovardaram, muitos se afastaram, muitos se distanciaram, ele não, ele ficou ali na sua vida normal, mas o Senhor o alcançou, o Senhor o encontrou, e o Senhor fez acontecer a vontade dele através de Gideão. Então, houve um chamado de Deus para Gideão, para que Gideão se apresentasse. Muitas das vezes ele se sentiu pequeno, se apresentou dizendo com seus argumentos, mas Deus é quem o capacitou, Deus é quem o arregimentou, Deus é quem o convocou para a guerra, Deus é quem o alistou para a guerra. E se Deus o alistou, Deus
colocou a armadura, deu as armas, Deus o protegeu, o revestiu e o fez pronto para a batalha. É o que Ele quer fazer comigo, com você nesta noite. Amém? Você toma posse disso? Amém, meu amado? Mas que tempo é este, pastor? Que tempo é este? E que guerra é esta? Que preciso lutar para ter paz? Que tempo é esse? Esse tempo envolve inimigos internos e externos e enganos. Inimigo externos, internos e enganos, né? Ou seja, ideologia e sofismas, né? Os argumentos falsos da nossa mente. Inimigos internos. Deixa eu me falar um pouquinho dos inimigos internos que nós temos que lutar. Muitas das vezes nós achamos que a nossa luta ela é externa, né? Por enxergarmos com esses globos oculares, nós olharmos e entender diante da nossa visão terrena que esse é um dos nossos maior inimigo. Não, ele é um dos inimigos, né? O inimigo interno. Em cada um. Ou seja, Tiago diz no capítulo 1, versículo 14, que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. E hoje nós estamos vivendo esse tempo de cobiça, de um mundo cheio de cobiça, né? A tentação interna, ela acontece dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, né? A tentação em vários níveis, né? Que envolve a imoralidade, poder, homicídios, a avareza, a ganância, a inveja. E eu gosto do versículo de Tiago, que diz que de onde vêm as contendas, as discórdias, as guerras, as facções? Vem de dentro de vós, de combater dentro de vós, dos vossos membros que guerreiam aqui dentro, inimigos internos. E os inimigos externos que nós temos que enfrentar são principados e potestades, espíritos do mal, que não estão dentro, mas estão externamente, né? Como diz Efésios 6, versículo 11 e 12, demônios externos, mas também com alta patente no mundo espiritual, e por isso são identificados como aí principado e potestade, domínios e autoridades. Então Jesus os chama de poder do inimigo. Nós temos que lutar contra esses inimigos externos, internos, nossos, e externos do inimigo. E também temos que lutar com esse outro inimigo chamado enganos, ideologia e sofismas, né? Traduzido por argumentos falsos da nossa mente. Enganos, temos que lutar, que envolve aí as ideologias, os sofismas, esses argumentos falsos da nossa mente, ideias, né? Cadeias de pensamento, aprisionado por cadeias de pensamento, que pode ou tende a ser legalizados em nossa mente. Legalizado é ter a autoridade, a legalidade para agir. Por quê? Porque lá no Salmo 94, versículo 20, Davi diz o seguinte: acaso pode associar contigo o trono da iniquidade, forjando o mal, tendo uma lei por pretexto? Será que a gente pode fazer isso? É claro que não, meu irmão. É claro que não. Nós temos um grande inimigo que envolve a mente. E a mente das pessoas hoje está sendo contaminada. A mente é uma fortaleza. E muitas das vezes o inimigo quer forjar uma fortaleza em nossa mente, quer blindar, bloquear nossa mente, para não termos discernimento e interpretação dos tempos que nós estamos vivenciando. Ficamos vivendo em prol dos sentimentos, de emoções, e esquecemos um propósito, o projeto maior, o poder maior de Deus que habita em nós, que está acima da alma, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que traz vida. Muitas das vezes nós esquecemos de tudo isso. Nós temos uma guerra declarada, e que Deus chama eu e você para guerrear. Esse texto que nós acabamos de ler nos revela que a iniquidade quer se estabelecer. Ela quer se instalar como lei nas nossas vidas. Ela quer se instalar. A iniquidade, ela é a perversão da humanidade. A iniquidade é a perversão. No seu íntimo, ela é externalizada e praticada. Expomos ela, externalizamos ela e praticamos ela assim, licitamente. Como lei,
é uma força, um imperativo para se ver obrigado a provar, né, a uma conduta que fere os valores de Deus e da verdade, como lei. Nós vemos aí nos dias de hoje tudo isso acontecendo, um exemplo aí, a erotização das crianças. A erotização das crianças, e a internet tem muito disso, né? A erotização das crianças, a ideologia de gênero, né? Está na moda aí, né? A ideologia marxista, né? Ou que coisa, comunista, que tem dominado mentes e corações das pessoas, sabe? Que tem trazido cadeias, algemas, cárcere para a mente das pessoas, para a vida das pessoas. Nós temos visto tudo isso aí acontecendo visivelmente, uma realidade tremenda. A queda e a destruição, se nós formos estudar a palavra de Deus, a queda e destruição de grandes impérios, segundo a Bíblia, que marcaram a história da humanidade, desde de Sodoma e Gomorra, como o Império Babilônico e o Império Romano, nós podemos perceber alguns aspectos comuns aos que têm sucedido nos nossos dias, que é uma realidade também nos nossos dias. Incrível isso, mas é uma grande verdade. Nós vemos nos dias de hoje a relativização da moral. Não, tudo é relativo, é tranquilo, né? Sociedade aí cujos fundamentos estão profundamente ameaçados aí pela banalização do pecado e a legalização da iniquidade. Tudo é relativo, a moral, a conduta, não tem nada a ver, né? Nós vemos isso no tempo dos impérios, lá atrás, dos impérios que foram antes de nós, que nós não estávamos presentes, mas no Império Babilônico, o Romano e muitos outros impérios que vivenciaram tudo isso, a relativização moral da sociedade. Que coisa terrível. Fundamentos que estão bíblicos ameaçados pela banalização do pecado, a legalização da iniquidade. A iniquidade está sendo legalizada nos dias de hoje. E isso é um inimigo terrível, ferrenho. Nós vamos ter o discernimento para combatê-los. Nós vemos também sucedido nos nossos dias, como foi nos tempos lá do Império Babilônico e Romano, a perversão, a animalização do sexo, perversão sexual, a animalização do sexo. Tudo isso é uma realidade nos dias de hoje. A cultura hedonista do prazer em detrimento do casamento, né? O prazer pelo prazer, onde os relacionamentos se tornam descartáveis. Não precisa se relacionar para ter prazer. Não precisa. Há poucos dias atrás, creio eu, que você ouviu também, o Bial estava entrevistando aquele pastor que ministra para casais, vocês conhecem muito bem, sabem do que o pastor estou falando, né, o Cláudio Duarte, e na propaganda e divulgando o programa do Bial, quando haveria de acontecer isso naquela noite, o Bial fez uma pergunta para ele que ficou a interrogação, claro que ele não respondeu, para deixar os curiosos querer ligar a televisão e assistir o programa para saber o que ele falou. Ele diz, olha, a questão de ter sexo antes do casamento, não pode fazer um test drive antes do casamento, fazer um test drive, se gostou ou se não gostou, né? Vamos ver, talvez a gente faz um teste, se não gostar, não tem problema. Ele fez essa pergunta, eu não assisti o programa, mas eu não sei o que ele respondeu, mas o Bial fez essa pergunta para polemizar coisa, para suscitar discussões, para que as pessoas pudessem ficar intrigadas e assistir, para cada um opinar, dar a sua opinião, mas vê que a mídia procura colocar isso de uma forma legalizada, normal, tranquilo, não tem problema. Os relacionamentos se tornam descartáveis. Não precisa ter um relacionamento sério com a pessoa. A gente pode ter aí o prazer pelo prazer e ficar tranquilo. Nós estamos vendo isso desde o Império Babilônico e Romano nos dias de hoje. A perversão
sexual e a animalização do sexo, tá? Os sexos animalescos aí, a coisa tá só crescendo. Nós temos que ter o discernimento. Eu e você estamos sendo chamados, convocados, alistados por Deus para discernir os tempos e clamar pela nossa nação, clamar pelo povo de Deus, clamar pela nossa família, clamar pela terra, pela humanidade. Deus está levantando eu e você para nós clamar nesta noite, interceder, ter discernimento dos tempos que nós estamos vivendo para clamar. Discernir para clamar. Não é clamar sem discernir, tem que discernir para depois clamar. Nós vemos também a perda dos vínculos familiares. Perda dos vínculos familiares. Meu amado, quando uma massa crítica da sociedade encontra-se desconectada dos relacionamentos existenciais, desconhecendo então quem é pai, quem é mãe, marido, esposo, filho, etc. Isso é perda de vínculos familiares, sabe? Quando se deixa de entender os relacionamentos, desconhecendo quem é pai, quem é mãe, marido, esposa, filho. Hoje as pessoas estão desvinculando tudo isso, estão perdendo esse conhecimento de relacionamento, estão desconectados do que é pai, do que é mãe, do que é marido, esposa, filho, filha, irmão, irmã. Estão totalmente desconectados. A perda dos vínculos familiares, isso é uma realidade nos dias de hoje. Como isso é real para nós hoje. Nós podemos olhar em quase todas as famílias da terra problemas assim. E não é só pessoas não evangélicas, não cristãos, como você entende, não crente, não seguidor, não discípulo. Não, independente do credo, da religião, isso é uma realidade nos lares das famílias. E Deus está convocando eu e você, como convocou Gideão, chamando-nos a nossa atenção para discernir os tempos que nós estamos vivendo e depois clamar por tudo isso, porque é necessário haver um clamor na terra. Tem que haver um clamor, tem que haver uma intercessão, uma oração que chame a atenção de Deus, que alguém diga, Senhor, nós vamos pagar o preço, mas nós não queremos que isso continue, que a gente mude, o Senhor mude essa realidade. Meu amado, perda de vínculos familiares. As pessoas não andam tendo mais família. Você pergunta a uma pessoa que tem família, uma família, quem sabe, grande numericamente, e você conversa com ela, e a sua família, ele diz, ou ela diz, eu não tenho família, a minha família não olha para mim, a minha família não me reconhece, ele nem sabe quem eu sou, nunca me ouviu, nunca me viu, eu não significo nada para minha família. Perda de vínculos familiares. Quando nós estamos vivendo uma massa crítica da sociedade dessa forma, que se encontra desconectada desses relacionamentos familiar, paternal, desconhecendo quem é pai e mãe, aí sim, verdadeiramente acontecem essas perdas de vínculos assim. É o que nós estamos vivendo. Também nós estamos presenciando algo que Deus nos chama para ter o discernimento e interpretação. A explicitação do ocultismo. Explicitação do ocultismo. É tempos muito difíceis. Um crescente e explícito envolvimento com rituais satânicos. Nós temos visto isso aí e estamos vendo isso acontecendo com frequência. Aqui mesmo em Brasília, em várias cidades satélites, tem acontecido muito isso. A explicitação do ocultismo, envolvimento com rituais satânicos, que envolve mulheres, envolve crianças, está envolvendo muito tipo de pessoa, de todas as áreas aí, de todos os níveis, a era dos bruxos, dos feiticeiros e vampiros. Nós estamos vivendo tudo isso aí, esse tempo que nós estamos vivendo. Se não fizermos algo, certamente nós estaremos fadados à inevitável destruição, se nós não fizermos algo. Nós estamos vivendo essa era, esse tempo da explicitação do ocultismo, e é uma realidade. O ocultismo está sendo feito assim, explícito, ele está explícito aos nossos olhos, patente, visível, Assim, não há mais aquela coisa reservada. Não. Está tudo explícito. Tudo explícito, A relativização é real de todas as áreas, de todas as coisas está acontecendo na Terra. Deus me chama e chama você para ter discernimento, para discernir esses tempos, esse tempo
e clamar. Então, diante de tudo isso que nós falamos, vem a pergunta: e o que nós devemos fazer, pastor? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma coisa que o povo de Deus faz. Nós devemos clamar ao Senhor que tudo vê e tudo pode. Um Deus que tudo vê e um Deus que tudo pode fazer. A Bíblia diz que quando o povo começou a clamar, porque clamor envolve oração intensa e perseverante, né? Súplica, intercessão, jejum, né? No Evangelho de Mateus 17, 21, disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Né? Aquele momento em que aquele homem tinha um filho, que o inimigo pegava ele, lançava no chão, espumava, lançava nas águas, lançava no fogo, e os discípulos não puderam expulsar o demônio, foram procurar Jesus e perguntar a Jesus por que eles não conseguiram. Jesus: essa casta é com oração e jejum, tem que orar, tem que jejuar. As pessoas não querem mais orar, não querem mais jejuar e querem ficar livre disso. Olha, a palavra de Deus que quando o povo começou a clamar, Deus começou a orar, mas o clamor era um clamor de uma oração intensa, perseverante, súplica, de intercessão e jejum. Não é orar, não é adorar, é clamar, clamor, gemido, sabe? Identificação, é uma oração intensa, sabe? Um exemplo nós podemos ver que a Esther, a rainha, né, Esther, né, aqui a primeira dama, né, do rei, ela agiu depois de 3 dias de jejum. Ela jejuou 3 dias para depois agir, né, em que havia uma lei para a destruição do seu povo, mas ela jejuou e orou, e aquela lei de condenação, aquela sentença caiu por terra. Pelo contrário, Deus ainda fez mais. Deus reverteu aquela sentença. O inimigo que queria destruir o povo de Deus é o inimigo que foi destruído. E o povo de Deus que era humilhado foi exaltado. Amém? Dá glória a Deus aí. Amém? É isso o projeto de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa cidade, viu? Do nosso ministério. É isso que Deus quer. Daniel, a Bíblia diz que Daniel venceu por meio da oração e jejum. E você conhece a história dele, pois havia uma lei contra ele para atingi-lo e matá-lo. Havia uma sentença de morte para Daniel. É uma lei, um edito real para destruir com ele. Mas a Bíblia diz que por meio da oração e do jejum ele venceu e o edito foi mudado, foi transformado. Ao invés do inimigo humilhar, ele foi exaltado. Por que ele foi exaltado? Por causa do jejum e da oração. Culto de terça-feira, culto de oração. Durante o dia jejum, à noite oração. Orarmos, interceder pelas pessoas. E a Bíblia diz que o clamor envolve essa oração intensa e perseverante. E quando o povo de Deus começa a clamar, algo de novo acontece. É isso que Deus quer de mim e de você. Olha, meu amado, Deus quer que a gente lute as suas guerras, que nós possamos lutar as guerras, porque Ele nos conclama para ser bons soldados de Cristo. Por quê? Ele nos conclama para ser bons soldados de Cristo. Como está lá em 2 Timóteo 3, fala. Por que Ele nos chama para ser bons soldados dele, de Cristo Jesus? Espada pelo Senhor e pelo Gideão. E por Gideão, foi o grito deles de vitória. Espada pelo Senhor e por Gideão. Eles gritavam aos soldados: espada pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Significa que eu preciso lutar pelos meus filhos, que eu preciso lutar pela minha família, que eu preciso lutar pela minha igreja, eu preciso lutar pelos meus pastores, pelos meus bispos e pelos meus SDs e pelos meus líderes. Eu preciso lutar pela minha nação. Está lá em Neemias 4,14. Espada pelo Senhor, espada por Gideão, né? Esse texto que quando Neemias 4,14 fala, né, que nós devemos lutar pelos filhos, pela família, ficar na beira do muro protegendo, junto ao muro, ali com as suas espadas desembainhadas, trabalhava com uma mão e erguia a espada com a outra, vigilante,
vigilante, orai e vigiai, orando e vigiando, lutando para proteger os filhos, a família, a nação, a igreja, os líderes. Olha, meu amado, nesta noite, Deus conclama eu e você para lutar as suas guerras. Ele nos chama para ser bons soldados de Cristo. Não é mal, não é péssimo, é bons soldados de Cristo. Eu e você, espada pelo Senhor e por Gedeão. Erguemos a espada por Deus, pelo nosso Deus e por Gedeão, ou seja, pela minha família, a minha casa, o meu lar, pela minha igreja, pelo povo de Deus. Você entendeu isso? Está entendendo aí? Amém? Glória a Deus. Apocalipse, no livro de Apocalipse, tem uma promessa de Deus para os vencedores. Lá em Apocalipse você conhece muito bem o texto da palavra de Deus. Aos vencedores tem um prêmio, uma promessa lá no livro de Apocalipse para os vencedores. Por que há uma promessa para os vencedores no livro de Apocalipse? Porque há uma luta. Se há uma promessa para os vencedores, se tem que vencer, é porque tem uma luta a ser combatida, uma guerra a ser guerreada. Porque é uma luta, e essa luta é contra quem? Não é contra os nossos amigos, é contra inimigos. Essa luta, essa guerra é contra inimigos. E quais são os inimigos? Muitas das vezes inimigos internos, muitas das vezes inimigos externos, e os inimigos ideológicos, das ideologias mentais desse mundo proporcionado. Se há vencedores, é porque lutaram e prevaleceram. Se há vencedor, é porque lutou e prevaleceu. Quem lutar com Jesus Cristo e pelo seu reino, vai vencer. Quem lutar quem lutar com Jesus Cristo e pelo seu reino, vai vencer. Quem lutar com ele e pelo reino dele, vai vencer. E é a convocação de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu e você, nós somos convocados para uma obra espiritual, celestial, como embaixadores do reino aqui, da nossa nação, como embaixador da cidade celestial aqui. Lá em Apocalipse 3:21, você conhece o versículo, é que tem a promessa. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Oh, promessa gloriosa. A quem Jesus? Ao vencedor. Ele vai sentar comigo no meu trono. Mas aquele que vencer, hoje, culto de oração, olhe para mim, preste atenção. Deus está te chamando para vencer. Deus chamou Gideão para vencer, para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Meu amado e minha amada, você quer lutar e ter paz? Olha, para ser um vencedor, você quer lutar para ter paz, para ser um vencedor? Somente em Jesus Cristo nós podemos vencer e permanecer na sua presença. Somente em Jesus Cristo, vencer e permanecer na sua presença, pois ele nos chama para vencer. Esta é uma noite em que o Senhor Jesus nos chama para vencer. Como é vencer? Que guerra é essa? Nós precisamos discernir o tempo. Discernir o tempo. Esse é o tempo de discernir, tempo de discernimento, tempo para discernir e depois clamar ao Senhor nosso Deus. O inimigo veio e estava acabando com tudo, acabando com os animais, com as plantações. Quando eles iam embora, não deixava provisão nenhuma, devastava a terra, acabavam com tudo. E o versículo que nós lemos no final, versículo 5 de Juízes 6, diz que e devastavam tudo, acabavam com tudo. E nesse tempo, a Bíblia diz que Deus então levantou um homem, um juiz em Israel para lutar contra esses inimigos. Deus levantou, Deus está te levantando como juiz. Você não vai julgar a terra, como juiz para olhar, discernir e tomar decisões e fazer o que cabe a você.
como juiz de Deus, como assistente de Deus, como aquele que veio não para julgar a terra, mas para ter o discernimento de saber o que fazer, como fazer, pois todos os juízes também buscavam o Senhor, recebiam orientação de Deus, do Senhor, para impetrar e para colocar em prática aquilo que Deus orientava. Nesta noite, Deus está chamando eu e você para vivermos esse tempo de discernimento, para poder clamar com discernimento, com sabedoria, que você e eu, a sua família, a tua casa, seja uma casa de discernimento, que tenha interpretação, uma casa cheia do discernimento de Deus, para saber o que está acontecendo, o que está entrando na tua casa, quais são as influências da sociedade, do mundo espiritual, quais são os inimigos internos, externos, quais são os inimigos das ideologias, na falsa mente, trazendo uma mente falsa para você ter discernimento. Não seja enganado pelo inimigo, nem cair no engodo do inimigo. Não caia não. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí na sua casa agora com você, falando ao teu coração, para que você receba o discernimento de Deus. Seja uma pessoa sábia, tenha discernimento e clame ao Senhor. Deus te ouvirá e responderá a tua oração. Amém? Eu quero orar com você. Estende as suas mãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Deus, a tua palavra traz-nos, ó Deus, um desafio nesta noite. O Senhor nos desafia a ser pessoas que saibam interpretar os tempos, discernir esse tempo. Senhor, como está sendo difícil para as pessoas na terra, esses tempos de pandemia, de crises, de epidemia, de desastres naturais, tantas coisas acontecendo na terra, tanta violência, morticínio, obra de ocultismo, tantas desgraças assolando a terra. Senhor, e muitas das vezes o teu próprio povo está vivendo na cegueira. Ainda não tem discernimento, vive na casa, leia a palavra, recebe a palavra, e muitas das vezes falta o discernir os tempos, como o próprio Jesus diz, vocês sabem discernir se vai chover ou não, mas o que é necessário não sabeis discernir. Senhor nosso Deus, ajuda-nos como os teus servos e servas, faz com que a tua unção sobre nós, faz cair as escamas dos nossos olhos espirituais, restaura a mente sã em nós, dá-nos discernimento, interpretação, revelação, a sabedoria para ver os tempos, aprender e discernir esses tempos, Pai, tão dificultosos, para saber como clamar, como interceder, como orar, para que o Senhor mude essa realidade, mude esse contexto, esta circunstância. Meu Deus e meu Pai, ajude esse homem, esta mulher, esta casa, esse lar, a ser um lar de discernimento, de interpretação daquilo que entra e daquilo que sai da vossa casa, no vosso lar, na vida dos seus filhos, das suas filhas, na vida do esposo, do pai, da mãe. Senhor, abre os olhos espirituais de cada lar, de cada família, de cada homem, de cada mulher, para que ao olhar, não apenas veja, mas enxergue, e o olhar deles não fica apenas nos globos oculares, eles possam enxergar, ver além, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, que haja discernimento espiritual nessa casa, na vida desse homem, para que ele possa discernir aquilo que está matando a fé, aquilo que está esfriando a fé, aquilo que está fazendo o filho dele se perder, e fazendo a filha se perder, indo para longe, se distanciando, aquilo que está levando a família a esfriar na fé. Traz de volta o discernimento e desperta os seus filhos para esse tempo de discernimento que o Senhor está chamando, como o Senhor chamou a Gideão. Me chama nessa noite, chama esse irmão, essa irmã, para que o discernimento volte a aflorar, para que possam ter esse dom glorioso, o dom do discernimento, pois a maioria dos cristãos querem ter o dom de orar em línguas, mas o dom maior, melhor, é o dom do discernimento, Pai. Senhor, não podemos viver como uma nação cristã enganada, ludibriada, uma nação
nação cega, mas uma nação que enxerga além do horizonte, uma nação que tem os olhos de Deus, que tem a visão do Deus do céu, que tem a visão da missão, para tornar a igreja missionária, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a interpretar os tempos, a discernir esses tempos tão dificultosos, em qual a terra está totalmente enganada, muitos vivendo enganados, sem ter discernimento, mas o povo de Deus precisa ter, e o Senhor nos chama a ter esse discernimento do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nessa noite o Senhor está compartilhando esse ensinamento, esse chamado de Gideão para as nossas vidas nos dias atuais, para dizer: eis que eu os chamo, como chamei a Gideão, eu também chamo a você. Muito obrigado, porque o Senhor me chama. Obrigado porque o Senhor está chamando esse irmão. Obrigado porque o Senhor está chamando essa irmã. Obrigado porque esta casa vai receber a luz da tua glória, a luz dos teus olhos, a visão de Deus vai voltar, aleluia, a brilhar na casa, no lar deste homem e desta mulher. Não vai ser mais um lar de cegos, mas um lar onde todos terão a visão de Deus, ao enxergar além do alcance humano, porque o Senhor há de restaurar e mudar a sorte dessa casa e desta família. Eu faço essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado e minha amada. Eu quero te agradecer por esse tempo que passamos juntos e dizer a você, hoje, quando você for orar agora à noite para a sua família, tenha discernimento. Ore buscando o discernimento de Deus. Tem muitos crentes que, de certa forma, entre aspas, alguns até ignorantes, que se tem algum pedido de dom, muitas pessoas não querem dom de cura, não querem o dom do amor, não querem o dom da alegria. Pessoas querem o dom de língua, né? Mas o dom do discernimento é o maior e o melhor dom que um cristão pode ter. Esse cristão que tem o discernimento, ele nunca é enganado. Nunca é, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, tá? Não traz confusão, ele traz paz, viu? Ele traz paz, certeza e convicção, tá? Traz paz para a gente descansar em Deus e confiar em Deus. Você precisa ter o discernimento, tá? Sabe, porque muitas das vezes a nossa vida está toda bagunçada, está faltando discernimento para saber discernir o que acontece com o filho, o que acontece com o esposo, com a esposa, o que acontece com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, cunhado, com o patrão, com o colega. Está faltando discernimento. E essa noite em que Deus nos chama para dizer, é tempo de discernir. Nós precisamos viver um tempo de discernimento, discernir os tempos. Esse é o tempo de discernir, para depois clamar ao Senhor e dizer para ele, Senhor, a minha oração é em prol disso, disso e disso e disso, porque eu pude discernir, o teu Espírito veio sobre mim e me levou a discernir, a interpretar o que está acontecendo. Amém? Você é o alvo. Você é o alvo nesta noite. Amém? Que Deus te abençoe. Meu amado e minha amada, domingo nós teremos o nosso culto. O culto domingo não vai ser de Santa Ceia, tá? É o primeiro domingo do mês. Não será de Santa Ceia. Nós vamos realizar Santa Ceia no segundo domingo do mês de setembro. Bem? Segundo domingo do mês de setembro. Não é domingo agora. No outro domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Domingo nós teremos a nossa escola dominical. A live vai ser transmitida, o estudo da escola dominical. Uma palavra gloriosa para esse mês que Deus tem para a minha vida e me concedeu a revelar-te, viu? Não perca não, domingo às 10 horas, a nossa escola dominical, vai ser bênção de Deus. E à noite às 19 horas, nós teremos o culto de louvor e adoração, o culto da família, viu? O culto também será transmitido à live. No segundo domingo do mês, nós já estamos vendo aí, bem possível, é uma realidade, nós estaremos transmitindo o culto ou drive-in, né? Nós vamos fazer lá no pátio da igreja, com a Santa Ceia, celebrando o aniversário da igreja, ou culto presencial, tá? Ou culto presencial. Nós estaremos divulgando no domingo que vem para você à noite, se o culto no outro domingo, no segundo domingo, será de forma drive-in ou presencial, o retorno dos cultos presenciais, viu? Enquanto isso, você vai se preparando, porque se for presencial, você vai ter que se inscrever para dar o seu nome e garantir o seu lugar, a sua presença no templo.
Amém? Então, domingo é o culto normal, escola normal, uma live, e o culto à noite, uma live também. Mas, no segundo domingo do mês, nós já teremos aí, ou vai ser presencial, ou culto drive-in lá no pátio, com Santa Ceia e comemorando o aniversário da nossa igreja. Amém? Então vamos tomar algumas decisões no decorrer do final dessa semana e aí já divulgaremos no domingo para vocês, tá? Então, esse mês já não vai tomar Santa Ceia no primeiro domingo do mês, vamos tomar no segundo domingo do mês. Amém? Mas você não vai ficar sem a ceia do Senhor. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus continue renovando os seus guardas, os seus soldados ao redor da tua casa. E ele seja o próprio guardião da tua casa. E que todo o exército celestial possa cercar não só a sua casa, como a tua vida. Amém? Amém? O diabo, ele anda ao derredor, 10 vezes longe de você, ao derredor, buscando quem possa tragar. Mas o anjo de Deus, o servo, o anjo de Deus anda ao redor de você para te proteger e te guardar. Toma posse dessa proteção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero profetizar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Senhor Deus, dá-nos uma noite abençoada de descanso. Obrigado por esse tempo que passamos junto aqui. E obrigado porque o Senhor nos instruiu como orar e como interceder por esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo na terra. Obrigado, Senhor, por cada família conectada conosco que nesta noite abriu a sua casa, o teu coração para receber a tua palavra. Muito obrigado por esse tempo do Senhor em nossas vidas. Que eu seja um instrumento de libertação. Que eu seja um ícone de discernimento, de interpretação nessa terra, para que eu não fique enganado a teu respeito e a respeito das coisas desse mundo, das ciladas e das artimanhas de Satanás para com o teu povo. Pai querido, Deus da glória, restaura a nossa visão celestial, restaura a nossa audição espiritual e faz com que tenhamos as revelações do Deus do céu, para que não sejamos engodados e enganados nessa terra, mas um povo sóbrio que anda na presença do Senhor e para o louvor da tua glória. Nós oramos e eu te agradeço. Que o amor do grande Deus que é Pai, o consolo do Espírito e a paz de Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã, na sua casa, a sua família, o teu lar e com todo o povo de Deus que está enfermo, onde quer que esteja, e você vai dizer amém e graças a Deus. Amém? Meu amado, eu, pastor, sempre digo para você, vai dar tudo certo, porque já deu, na minha mente já deu. Vá para a guerra como um vencedor, dizendo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém?